Boa noite! Boa noite, Brasil! Mais uma vez aqui ao vivo no Programação Coach, com mais um bate-papo, mais um assunto interessantíssimo, importante para nossas vidas, nossas carreiras. Eu sou Maximilian Kleinbing, eu sou engenheiro, sou mestre em engenharia, MBA e também faço um trabalho já há alguns anos como coach. Então essa live faz parte desse trabalho, vai ficar depois gravada aqui no canal Programação Coach e depois vai ficar gravada também no canal no Facebook e no YouTube também. Então, dando as boas-vindas aqui, meu amigo Geraldo Medeiros, boas-vindas também, Renata, boas-vindas a todos. Mais um bate-papo sobre um assunto que afeta muito nossas vidas, nossas carreiras, afeta muito a nossa vida pessoal também, que é a capacidade de ouvir, escutar, melhor dizendo, escutar. Essa habilidade que a gente, uns têm mais, outros têm menos, uns são mais naturais, uma coisa mais natural, outros têm que trabalhar muito essa habilidade. E de uma maneira ou de outra vai afetar os resultados nas nossas vidas. Então, é uma live curta, esse é um papo rápido, é um short talk, né, para abordar esse tema de uma forma bem objetiva, bem prática. E depois vai ficar gravado aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, no canal do Programação Coach, que esse é um assunto bastante aplicável, né, ao coach. Então, vou dando as boas-vindas e ao mesmo tempo falar que sigam o nosso canal, sigam nossos posts lá, cada semana vão haver novos posts, novos vídeos, lives, entrevistas. Então, se vocês seguirem, vão estar sempre por dentro das novidades, né? Que vão ser muitas novidades. Ainda tem muitas novidades vindo por aí. Então, vamos entrar então mais no nosso assunto, né? O que é a nossa habilidade de escutar? Eu pergunto, você me ouve? Aonde você me ouve? Está me ouvindo? Aonde você me ouve? Na sua cabeça, na sua mente. Aonde você me vê? Na sua mente. Então, nós temos aqui dentro essa habilidade de codificar, decodificar o que está nos chegando, o som que está chegando para a gente, né? E áudio, vídeo também, imagens. Então a gente tem ao mesmo tempo a habilidade, a escolha de escutar ou não. A gente não tem a escolha de ouvir, né? A gente sempre ouve, se estiver dentro de uma certa distância, a gente vai sempre ouvir. Mas nós temos a escolha de escutar ou não o que a gente está ouvindo. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa capacidade. Então, escutar. Por que isso, ao mesmo tempo, né, essa habilidade de escutar, né, é uma escolha que a gente faz, né, por uma escolha devido a alguns motivos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando se está falando de ouvir e escutar é que quando alguém está falando,
essa pessoa está numa certa desvantagem em relação a quem ouve. Por quê? Porque a gente tem muito mais capacidade de ouvir do que de falar. A gente tem muito mais capacidade de ouvir do que falar. Então, quando alguém está falando, a gente consegue ir muito mais rápido analisar o que ela está falando e adicionar novas informações, pensar em novas possibilidades, né? Então a gente pode ouvir, tem uma capacidade de ouvir muito grande. E isso é o que origina muitos dos nossos problemas e dificuldades ao escutar. Porque essa capacidade extra, que nós temos em relação a quem fala, nos leva muitas vezes a interromper, nos leva muitas vezes a tirar conclusões precipitadas, nos leva muitas vezes a tentar advogar a nossa causa, tentar colocar as nossas ideias no meio das ideias de quem está falando. Então, a gente tem essa tendência de cortar a mensagem, de interromper a mensagem no meio, porque a gente tem essa capacidade extra, adicional, maior. Então, e por que é importante, tão importante a gente escutar? Porque ela afeta duas coisas principais. Uma é os nossos relacionamentos. Então, quanto melhor a gente sabe escutar, a tendência é os nossos relacionamentos ficarem mais ricos, mais próximos, né? Então, essa escuta vai fazer a gente chegar mais próximo das pessoas e fazer com que elas também se sintam mais próximas de nós, melhorando nossos relacionamentos familiares, sociais e de trabalho. E a outro aspecto em relação à escuta é que cria os bons relacionamentos e, ao mesmo tempo, te dá informações. Então, uma boa escuta, quem sabe escutar, adquire mais informações, capta mais informações e, portanto, está mais preparado para responder a questionamentos, responder a futuras situações. Então, essa habilidade de escutar vai deixar essa pessoa mais bem preparada para o que há de vir, tá? Então, esses dois motivos são muito fortes, muito importantes e afetam a nossa carreira, afetam muito nossos relacionamentos, nossa família e a nossa vida social. Então, agora como a gente pode melhorar essa habilidade? E eu vou falar de 3 aspectos. Então, primeiro eu comentei o que é ouvir e o que é escutar, né? Ouvir, hear, né, em inglês. A gente quase sempre ouve a pessoa, né? A não ser que haja alguma barreira para se ouvir. Mas escutar é uma escolha que a gente faz. A gente escolhe escutar, porque a gente escuta aqui. A gente não escuta no ouvido, a gente escuta aqui. É a nossa mente que escuta. Então, como melhorar? Então, são os 3 aspectos. O primeiro é se preparar para escutar, se preparar. Então, um ambiente calmo, silêncio, falta de tirar as distrações, né? Tirar um pouco a nossa mente de outros problemas, ficar um pouco mais focado naquela conversa, naquela pessoa, né? Se preparar para isso psicologicamente, né? Vou escutar, eu quero estar presente e vou escutar o que essa pessoa tem a me dizer, atentamente. Então,
ir para um lugar, às vezes um lugar mais adequado. Tudo isso faz parte dessa preparação para que a gente possa fazer isso da melhor forma. Essa é a primeira forma de melhorar a nossa capacidade de escutar. A segunda é o que a gente chama de escuta ativa. E o que é a escuta ativa? Escuta ativa é você ouvir com a intenção de entender todos os aspectos daquilo que a pessoa está transmitindo. Entender por completo a ideia que ela quer nos passar. Então vejam que isso parte já de um esforço. Tem que haver um esforço, né, para que haja essa compreensão. Até porque, por aquele motivo que eu comentei no começo, a gente tem uma capacidade maior de ouvir do que a outra pessoa tem de falar. Então, eu quero entender, desejo de entender a ideia, tá? Então, isso passa por várias coisas. Para que você consiga entender essa ideia completa, várias coisas são necessárias. Por exemplo, você tem que estar aberto àquela conversa, estar disposto a ouvir. Então, uma atitude, né, de receptiva, para não minar a outra pessoa, para que ela fique disposta a se abrir, disposta a falar com a gente, né? Então, uma atitude receptiva. Outra coisa, que durante a conversa podem haver momentos que surge uma ideia na sua cabeça, surge algum contraponto, mas que você se segure. Espere a sua vez, espere acabar a ideia, espere a pessoa terminar o que ela precisa falar, para só então no final dar o seu ponto de vista. É interessante isso, por exemplo, tem certas línguas que você só entende o que a pessoa quer falar no fim. Por exemplo, o alemão. O alemão, ele começa a falar e ele só põe o verbo no fim da frase. O verbo está no fim da frase. Então você não consegue entender o que a pessoa quer falar até ela terminar a frase. Então isso acaba ajudando, né? Fazendo com que a gente espere a outra pessoa falar. Porque existe essa tendência muito forte. A gente tem que fazer esse esforço. Outras coisas que ajudam na escuta ativa. Fazer afirmações, né? Ah, sim, entendo. Ok. Afirmações positivas, né? De que está entendendo. Para que a outra pessoa perceba que você está acompanhando e entendendo. Fazendo com que ela continue a passar informações. Todas as informações. Porque se ela percebe que você não está seguindo, ela vai começar a cortar, vai truncar a mensagem, né, prejudicando a comunicação. Então, fazer perguntas. Ou então, perguntas simples, assim, afirmações, né, ou perguntas simples, tipo, que não levantem outro ponto, mas que esclareçam, com intenção de esclarecer mais o que a pessoa está falando, e mais a fundo. Ah, mas então é assim que você acha? Entende? Ou como? Não só uma pergunta que leve a um sim ou não, mas uma pergunta que faça ela explicar mais, sabe? Os comos, os porquês, esses são importantes. Então, com isso, a gente consegue fazer uma escuta ativa. A pessoa vai perceber que você está aprofundando, está se aprofundando na ideia dela. Então, isso é muito, muito bacana, muito importante, né? Então, mesmo que você não esteja de acordo, né, com tudo que ela está falando, e pode acontecer, mantenha calma, mantenha a paciência, espere ela terminar a sua explanação. Tá? E o terceiro ponto é a escuta empática. Então eu falei da escuta ativa, né? Agora a escuta empática. O que é a escuta empática?
Uma vez que você entendeu toda a ideia que a pessoa quis passar, só depois que você entendeu, você consegue ficar ao lado dela, se colocar na posição dela, se colocar no ponto de vista, sentir as emoções que ela está sentindo. Ela está se sentindo prejudicada, ela está se sentindo motivada, entender como essa outra pessoa se sente. Essa é a terceira etapa, que é a escuta empática. É quando você tem empatia pela outra pessoa. E para isso acontecer, você necessariamente tem que ter entendido toda a ideia dela. E deve ter havido um ambiente propício para que isso acontecesse. Tá? Então essas são as 3 maneiras de melhorar a nossa comunicação, a nossa escuta. E para acabar, eu tenho um teste, né, que é muito bom para a gente ver como é que a gente está nisso aí. Só que o teste é um pouco longo, mas eu vou colocar uma pequena parte desse teste para vocês verem como é que é, como nem sempre a gente acha que escuta bem, mas muitas coisas a gente tem a melhorar, tem bastante a melhorar nisso aí. Então esse teste é assim, tem as perguntas e tem uma classificação de 1 a 5. 1 é nunca, 2 é raramente, 3 algumas vezes, 4 frequentemente e 5 muito frequentemente. Tá? Então vocês têm que se dar a nota para si mesmo, né, em relação à pergunta. Tá? Por exemplo, quando eu ouço, eu comparo o ponto de vista da outra pessoa com o meu próprio. Quanto você faz isso? Então vai de 1 a 5. Tá? Outra pergunta. Para fazer a pessoa elaborar no seu ponto de vista, eu faço perguntas abertas, como por quê, pode explicar um pouco mais, né? Não é aquele tipo de pergunta sim ou não. Quanto eu faço isso nas minhas conversas, nas minhas comunicações? Quanto eu costumo fazer isso? Nunca, raramente, ou às vezes, frequentemente ou muito frequentemente. E por último, eu vou colocar mais uma. Eu me sinto confortável quando ocorre um silêncio durante uma conversação. Sim, ou quanto eu me sinto confortável quando ocorre silêncio. Nunca me sinto confortável, ou raramente, ou às vezes, frequentemente, ou muito frequentemente. Tá? Então, tem muitas outras perguntas, tá? E eu vou pedir para quem quiser fazer o teste completo, mande uma mensagem para mim, que eu mando por e-mail, ou eu mando um arquivo com o restante das perguntas, tá? Aí vocês vão ter uma ideia muito boa de como está a sua habilidade de escutar. Com essas, no total são 14 perguntas, são bastante perguntas, não dá para a gente cobrir todas essas perguntas aqui, tá? Então, essa é um short talk. Eu vi que teve algumas pessoas chegaram depois, mas está gravado, está no Instagram, está no YouTube, também vai estar amanhã, né, no Facebook, e pode ser visto mais tarde, tá? A ideia hoje era só fazer uma conversação rápida, uma coisa mais rápida para facilitar todo mundo, e bem concisa e bem prática, tá? Então eu fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida antes de eu encerrar, e quem quiser, né, siga o nosso canal lá do YouTube, o nosso canal também no Facebook e no Instagram, e esse vídeo vai estar lá, tá? E as perguntas, só me mandar uma mensagem que eu mando o teste completo para vocês verem que realmente a gente pode melhorar bastante nessa habilidade. E ela é muito importante para a nossa vida e para a nossa carreira. Tá legal? Pessoal, agradeço muito a presença de todos. Uma boa noite e até a próxima live. Tá joia? Obrigado aí, obrigado a todos. Tá, eu te mando, Vera. Obrigado, Leinha, querida. Tito, obrigado aí, mano velho, por ter vindo.
a Vera, a Renata. Tá, obrigado a todos e muito bom estar aqui. Tchau, boa noite a todo mundo. Até a próxima. Boa noite. Obrigado, Leia. Tchau.